Graças e paz, irmãos. Como é que tá? Tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aqui no devocional de Romanos, do verso 8 ao 15. Onde, só relembrando aqui o devocional anterior, nós vimos do 1 ao 7, né? O ponto principal ali, nós vemos Paulo se apresentando para a igreja de Roma, ele falando quem ele era, falando que ele foi chamado por Jesus Cristo e falando sobre quem ele prega. Então, esse é o ponto central do verso 1 ao 7. Pois os irmãos voltam lá e conferem se os irmãos não assistiu. E do 8 ao 15, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo e demonstrando o amor pela igreja de Roma. O desejo que ele tem de visitar aqueles irmãos para que eles fossem fortalecidos, né? Paulo queria transmitir para ele ensino apostólico. Paulo queria estar com aqueles irmãos para que eles fossem teologicamente preparados para pregar o evangelho. Então Paulo queria compartilhar ensino com aqueles irmãos. Então esse é o ponto central aqui do 8 ao 15. Então nós vamos começar a leitura aqui no verso 8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Então Paulo, ele agradece a Deus por sustentar a fé daqueles irmãos, né, no império pagão. A fé daqueles irmãos era anunciada, era proclamada no Império Romano. Quer dizer, Paulo está falando aqui o seguinte: o testemunho daqueles irmãos, testemunho público, era visto por todos ali no Império. Então, a verdadeira fé, ela produz obediência, ela produz frutos. Então, isso que nós aprendemos nesse versículo 8. A verdadeira fé, ela produz frutos. Se você não produz frutos, é porque provavelmente você não tem a fé verdadeira. Você tem aquela fé de Tiago, uma fé morta. Então, é o primeiro que nós aprendemos aqui nesse primeiro versículo 8. O testemunho público. O testemunho deles mostrava que eles eram cristãos verdadeiros. Esse é o fruto. As obras, né? As obras é a consequência de alguém que foi salvo. A pessoa não é salva pelas obras. Ele é salvo pela graça. Mas a evidência que ele foi salvo é o quê? As obras, é o testemunho público, é os frutos que ele vai produzir diante da sociedade. Versículo 9. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês. Então, aqui nós vamos ver a missão do ministério, né? Vamos ver aqui o cuidado pastoral de Paulo, que é de interceder, de zelar pela igreja. Então, Paulo fala que Deus era testemunha de como ele intercede pela igreja. Essa é a missão daquele que está na frente, de um líder, né? Interceder pela igreja, se preocupar com a igreja. Vamos ver aqui o cuidado de Paulo com a igreja de Roma. Essa é a missão de um líder, de quem está na frente, interceder pela igreja, para que as almas sejam salvas, né? Versículo 10. Em todas as minhas orações, pedindo que, de algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Então aqui, nós vamos ver Paulo orando, né? Para que Deus prepare uma ocasião para ele ir visitar aqueles irmãos em Roma. Mas, né, vamos ver que Paulo desejava passar um tempo ali com aqueles irmãos e ir até Espanha. Esse era o plano de Paulo, estar com aqueles irmãos. Mas nós vamos ver que esse era o plano de Paulo, mas não era o plano de Deus, né? O apóstolo Paulo ainda não tinha ido estar com aqueles irmãos, porque ele estava pregando o evangelho em outros lugares. Mas nós vamos ver em Romanos 15, 24, que Paulo vai chegar em Roma preso, como prisioneiro. Vamos ver lá em Romanos 15, 24, Atos 28, 16, né? Paulo é preso em Jerusalém e entrega ao governador romano.
Então Paulo vai chegar em Roma preso. Olha para você ver que hoje o que é pregado nas igrejas nada tem a ver com a mensagem apostólica. Essa mensagem de vitória, que Deus vai cumprir o desejo do seu coração, que Deus vai te dar o que você quer. Você vai ver que a mensagem apostólica é completamente diferente, né? O que prevalece é a vontade de Deus e não a nossa. O desejo de Paulo era bom, estar ali com aqueles irmãos, mas ele tinha que estar na prisão para pregar o evangelho ali, para a guarda pretoriana. Então, em tudo, Deus trabalha na vida daquele que crê em Jesus Cristo. Então, esse falso evangelho que é pregado, o evangelho de autoajuda, o evangelho coach, aonde faz um monte de promessa, isso, quando nós caminhar pelas escrituras, pelas cartas aqui, nós vamos ver que isso aí é fake news, isso é heresia. Vamos para o próximo versículo. Versículo 12. Isto é, para que nós consolemos uns aos outros por meio da fé, a de vocês e a minha. Então, nós vamos ver Paulo falando aqui, né? O desejo de Paulo de estar com aqueles irmãos para que eles se fortalecessem. De que forma que eles iam se fortalecer? Através do ensino, através da doutrina. Então, a igreja aqui está acabando de ser formada. Então, Paulo queria o quê? Que eles fossem fortalecidos através do ensino, através da doutrina. É isso que fortalece o cristão. Ensino, doutrina. Muitas das vezes marca-se buscas de dom em determinadas igrejas, né? E as pessoas não conhecem o básico, o evangelho. As pessoas estão buscando o dom. E geralmente essas buscas que eles marcam é um dom específico que eles estão buscando. É o dom de língua. Mas aqui Paulo deseja estar com esses irmãos para compartilhar o que com eles? Ensino, doutrina, para que eles fossem fortalecidos. Para quê? Para que eles pudessem pregar o evangelho no Império Romano. Esse era o desejo de Paulo. Para que eles fossem fortalecidos para pregar o evangelho. Para que mais almas, mais pessoas fossem salvas. Não tem nada a ver com o que nós vemos hoje em determinadas igrejas. Tem igrejas que nunca teve estudo bíblico. Não tem estudo bíblico. E por isso as pessoas não conhecem nada das escrituras. Hoje a gente vê pessoas saindo de determinadas igrejas, chegando em outras igrejas, sem conhecer o que é o evangelho. Sem conhecer o que é o evangelho. Por quê? Porque os líderes que estão na frente não têm essa mesma preocupação que Paulo tinha. De quê? De fortalecer os irmãos. Teologicamente, que eles cresçam em conhecimento, em graça, em conhecimento, né? Você vai ver o apóstolo Pedro falando que nós devemos estar preparados para responder à razão da nossa fé. Então, esse era o cuidado apostólico com as igrejas, né? Que as igrejas crescessem, se fortalecessem. Por quê? Porque hoje tantas pessoas estão sendo enganadas. Porque, infelizmente, as pessoas não têm conhecimento bíblico. Elas não têm certeza naquilo que elas creem. Elas não têm convicção. Elas não sabem responder à razão da sua fé. Mas por quê? Porque aqueles que estão na frente, os líderes que estão na frente, não têm a preocupação que o apóstolo Paulo tinha de ensinar a igreja, de ensinar os seus membros. Então por isso forma-se uma igreja onde as pessoas não sabem nada das escrituras, não conhecem o que é o evangelho, estão fundamentados em emoções, em sentimentos, né? Em promessas humanas. E uma igreja, uma geração inteira, sem conhecer nada do evangelho, sem nunca ter ouvido uma pregação sobre justificação pela fé, um estudo bíblico. Então, aqui nós vemos aqui a importância do estudo bíblico, né? Paulo desejava estar com eles para quê? Fortalecer eles do quê? No ensino, para que eles dessem continuidade na pregação do evangelho no Império Romano. Vamos para o próximo versículo. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês,
assim como também tenho conseguido entre os gentios. Então aqui Paulo manifesta aqui o desejo de estar com aqueles irmãos, né? Diversas vezes ele já quis ir, mas ele foi impedido. Por quê? Porque ele precisava pregar o evangelho em outros lugares. Ali a igreja já estava edificada, já tinha sido fundada, né? Então, por isso o Espírito Santo ainda não tinha preparado a ocasião dele estar ali. Mas na hora certa, ele foi ali. Mas na prisão, ele pregou o evangelho ali, na prisão, para a guarda pretoriana. E nós vimos que aqueles soldados que ali estavam, eles levaram a mensagem do evangelho para dentro do palácio, para dentro do império ali. Então, tudo já era um caminho de Deus. O apóstolo Paulo chegar ali, preso, para que ele pudesse pregar o evangelho dentro da prisão. Então nós vemos aqui o que? A soberania de Deus. A soberania de Deus. Então nós vemos aqui o que? Aquela parte que está escrito: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo o mal. Porque muitas das vezes as pessoas lêem esse versículo e elas pensam o seguinte, que tudo que ela quer, Deus vai fazer. Não. Deus vai fazer de acordo com a sua vontade. Paulo entendeu o propósito dele ali na prisão, que era de pregar o evangelho. E muitas das vezes nós não entendemos o propósito de Deus para a nossa vida. Versículo 14. Pois sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Então aqui Paulo, ele sentia devedor de pregar o evangelho. Devedor de pregar o evangelho, irmãos. Olha por irmão ver. Paulo, a diferença de Paulo para esses hoje que estão aí. Ele sentia na obrigação, devedor, de pregar o evangelho, para que as pessoas fossem salvas, para que as pessoas fossem regeneradas. Hoje você vai em diversos cultos, não se prega o evangelho, não se fala sobre Cristo. Então é um distanciamento, né? A gente vê um distanciamento, né, da mensagem apostólica, porque está sendo pregado hoje dentro das igrejas. Um distanciamento. Então, é como o Paul Washer fala, né? Você não deve procurar uma igreja mais próxima da sua casa. Você deve procurar uma igreja mais próxima da sua Bíblia, que seja mais fiel às Escrituras, que pregue o que os apóstolos pregaram, que preguem o que Jesus pregou. É isso que nós devemos procurar. No versículo 15: por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo, vamos ver aqui, ele já estava pronto para pregar o evangelho. Então hoje a gente vê o que? As pessoas estão deixando de pregar o evangelho. Por quê? O evangelho, ele mostra quem o homem é e ele mostra quem Deus é. Então a mensagem do evangelho, ela salva pecadores, mas também ela espanta os bodes. Os bodes que estão dentro da igreja, quando começar a ouvir a mensagem do evangelho, a igreja, esses bodes, eles vão ser dispersados. Mas como o líder, ele está dentro da igreja, e ele não está preocupado, que as almas sejam salvas, com a pregação do evangelho, não. Ele está preocupado com números, com o crescimento de igreja. Então por isso ele deixa de pregar o evangelho, porque o evangelho não é uma mensagem agradável. Você fala quem o homem é, se é um pecador, você está morto espiritualmente, você precisa ser regenerado, você precisa nascer de novo. Isso não é uma mensagem agradável. Mostrar o que Cristo fez para nos salvar, o porquê que ele veio, o porquê que ele nasceu, porquê que ele morreu, porquê que ele ressuscitou. Então por isso que os líderes de hoje que estão na frente abandonou a mensagem do evangelho. Por quê? A preocupação desses homens é com a igreja estar cheia. A preocupação desses homens é com números. Nada tem a ver com a mensagem apostólica. Eles não trocou a mensagem para crescimento de igreja. Eles não mudou a mensagem para a sua igreja ficar cheia. Não. Eles pregou
a verdade. Então, é isso, irmãos. Nós precisamos procurar igrejas bíblicas que preguem a verdade. A verdade, o que está no texto, a verdade é o que está na Bíblia, é o que está no texto. Não é uma coisa que vem da minha cabeça. Muitas pessoas, você vai conversar com elas, você explica, você fala das escrituras para elas, mas a pessoa tem um entendimento tão contrário às escrituras, que ela lê a Bíblia e em vez de procurar entender o contexto, o que está dizendo o texto, ela lê a Bíblia e vai fazer uma meditação. E nessa meditação, essa pessoa acredita que Deus vai mostrar para ela o que está escrito no texto. Deus vai dar a revelação para ela fora da Bíblia o que está escrito no texto. Esse é um entendimento muito errado que as pessoas têm. Para você entender o texto, você tem que ler. Você tem que ler a Bíblia, você tem que pesquisar o porquê que foi escrito, para quem foi escrito, qual que é a intenção do autor de falar o que ele está falando aqui. Senão você não vai entender as escrituras. E por isso que hoje se prega diversas heresias na igreja. Diversas heresias. Por quê? Porque as pessoas não procuram entender o que está escrito. Não procuram entender o que? A revelação de Deus. Então por isso prega diversas heresias. Então é isso, irmãos. Esse texto está dizendo. Nós vemos aqui o amor de Paulo, o desejo que ele tem de visitar essa igreja, de estar com aqueles irmãos, depois ser encaminhado à Espanha. Nós vimos que esse plano de Paulo não foi concretizado. E o cuidado que ele tem com aqueles irmãos, para que eles fossem o quê? Instruídos, crescessem no conhecimento, na graça de Deus, para poder dar continuidade à missão de pregar o Evangelho. E essa é a missão de um líder, de quem está na frente do povo, instruir o povo, para que eles possam dar continuidade à missão de pregar o Evangelho, de falar, de explicar a razão da sua fé, de pregar, de falar o que é justificação pela fé, de falar o que é o Evangelho, de falar sobre eleição, sobre predestinação, porque muitas igrejas, por não ter conhecimento bíblico, geralmente essas igrejas que não têm conhecimento bíblico, eles não vão entrar nesses assuntos, eles não vão entrar não vão falar sobre eleição, sobre predestinação, sobre o fim dos tempos, ele não vai entrar nessas questões. Por quê? Porque ele não tem conhecimento. Justificação pela fé, diversas igrejas nunca não pregam sobre justificação pela fé. Por isso é importante o estudo bíblico, porque adquirir conhecimento. Por que muitas igrejas pregam salvação pelas obras? Porque ela desconhece a justificação pela fé. Por desconhecer a justificação pela fé, ela não compreende a salvação pela graça. Então ela prega o quê? Salvação por obras. Então fica aí, né, esse devocional para nós aí, importante, mostrando aqui o desejo de Paulo estar com aqueles irmãos e instruir aqueles irmãos para que eles pudessem pregar o Evangelho. Então, Deus abençoe os irmãos e até o próximo vídeo.